Fala, turma, estamos aqui para mais uma edição do nosso Ouvindo os Gráficos, essa edição do dia 23 de março de 2025. Vou ficar naquele mesmo esquema, começando pelo Ibovespa, depois a gente vai analisar o ativo escolhido lá pelos membros do meu grupo de WhatsApp Free e depois eu sigo com os demais ativos aí exclusivo para os sócios lá do clube InvestFire. De antemão, gostaria de pedir, se você não é inscrito no canal, se inscrever no canal e gostando do vídeo, deixar o seu like, tá? Então, vamos começar aqui. Gráfico do Ibovespa na tela, gráfico semanal do Ibovespa. A gente vê aqui, ó, o Ibovespa numa grande lateralidade aí do ano de 2021 até o ano de 2023, quando ele rompe essa lateralidade. E aí, a partir do ano de 2023, ali do final de 2023, a gente vai desenvolvendo agora uma nova dinâmica de lateralidade acima dessa lateralidade antiga quando ela foi rompida. Então, já tem um topo aqui, com fundo na região dos 118, novo topo mais ou menos aqui na mesma região, um outro fundo também na mesma região do fundo anterior. Então, dois topos, dois fundos na mesma região. Isso aqui é típico de um mercado de lateralidade, onde a gente tem aí principal região de resistência marcada aqui em cima, entre os 134 mil e os 137 mil, onde está ali a máxima histórica do Ibovespa até hoje, e aqui a região de suporte imediata dessa lateralidade atual do Ibovespa, na região aí dos 118 mil pontos, onde nós deixamos ali o fundo em junho de 2024 e depois agora em dezembro de 2024, janeiro de 2025. E agora estamos saindo desse fundo mais uma vez e rumando em sentido aqui ao topo da lateralidade, essa região aí dos 137. Inclusive, a movimentação dessa última semana, a gente fez aqui ó, um grande pivô de alta. Então, a gente já pode projetar esse movimento por Fibonacci. Temos aqui ó, o impulso, a correção, o impulso para cima, rompendo o topo. Então, fundo, topo, fundo mais alto que o fundo anterior. Ganhamos um topo, pivô de alta. Primeiro alvo justamente aqui na região dos 137 mil pontos, justamente aqui no topo dessa lateralidade, na região de resistência. Portanto, uma região de resistência em confluência aí, esses 137 mil pontos. Não só por essa projeção de FIBO e por esse topo anterior. Se a gente fizer o espelhamento aqui, ó, do pullback, do pivô de alta, deixa eu botar o espelhamento em azul para a gente diferenciar e não confundir vocês aí na hora de assistir ao vídeo. Então, está aqui em azul o espelhamento do pullback, um alvo intermediário aqui nos 134 mil pontos. Depois, o segundo alvo desse espelhamento do pullback, aqui também nos 137 mil. Portanto, temos uma confluência por Fibonacci nessa região dos 137 mil pontos. Então, confluência por Fibonacci, além de topo anterior. Então, essa região dos 137 mil pontos tende a ser uma região muito forte, que, se vencida, abre espaço aqui para a região dos 141 mil pontos, onde eu tenho aí uma segunda região de confluência, de segundo alvo da projeção em verde aqui, ó, que é a projeção do pivô de alta, e terceiro alvo do espelhamento deste pullback aqui, joga lá nos 141 mil pontos. Então, portanto, primeira região aí de resistência mais forte, sob perspectiva de gráfico semanal, essa região dos 137, que, se vencida, teria aí uma próxima região mais forte de resistência, lá na região dos 141 mil pontos, com uma região de resistência intermediária aqui nos 134 mil pontos. Importante destacar, sob perspectiva de gráfico semanal, a gente vê aqui, ó, terceira semana consecutiva de alta do Ibovespa. Então, a gente olhando o estocástico lento de 14 períodos, que é um indicador que eu gosto de observar aqui no gráfico semanal do Ibovespa, a gente vê que a gente ainda tem aqui ó, um espaço para caminhar para cima, para chegar nessa região que tem marcado aí topo de mercado do Ibovespa, tá? Marcou aqui, ó, marcou aqui. Se a gente der aqui, ó, um zoom out, a gente vê ó, que marcou aqui também, marcou aqui, marcou aqui, marcou aqui. Então, essa linha amarela do estocástico lento de 14 períodos do Ibovespa, do gráfico semanal, quando a gente chega e toca nessa linha amarela, a gente tem visto aí topo do Ibovespa nesse gráfico semanal. Portanto, a gente ainda tem aqui um certo espaço para correr, o que deve bater mais ou menos justamente nessa região dos 137 mil pontos. Portanto,
bastante atenção caso o Ibovespa consiga alcançar esses 137 mil pontos, que tende a ser uma região de resistência aí mais complicada para o Ibovespa passar, tá? Então, fica de olho nessa região dos 137 mil pontos. Se a gente coloca aqui uma retração de Fibonacci nesse último movimento de baixa, a gente vê que nós já rompemos aqui, ó, a retração de 61,8, abrindo uma volta nesses 137 mil pontos. Então, também sob a dinâmica da perspectiva dessa retração de Fibo, a gente tem os 137 mil pontos abertos, tá? Então, não me surpreenderia com o Ibovespa em 137 mil pontos, aí no movimento até de curto prazo, tá? Nas próximas 2 semanas aí, vamos dar uma folguinha aí, vamos observar, tá? Importante ressaltar, quando a gente olha o Ibovespa aqui no gráfico diário, a gente vê aqui, ó, uma sequência de alta muito forte. Fizemos um candlezinho de baixa, que foi um inside bar aqui na quinta-feira, e na sexta-feira um candlezinho de alta, também um inside bar. Então, o Ibovespa aqui, ó, sinalizando já pelo movimento da quinta e da sexta, depois desse movimento de impulso para cima, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. 6 dias impulsionando para cima, 2 dias descansando em formato lateral, afastou das médias mais curtas, então a gente pode ver aqui uma lateralização para essa média, pelo menos essa média de 8, chegar nos preços e ele retomar aí o seu movimento ascendente, no sentido aqui, ó, do movimento das tendências mais curtas. Perceba que a tendência de 8 está inclinada para cima, a 20 para cima, a 50 para cima. Então, pelo menos essa média móvel de 8 chegando nos preços, a gente pode ver um novo movimento para cima, para ele buscar essa região aqui de cima dos 137 mil pontos, onde a gente teria o primeiro alvo do pivôzão de alta e também a confluência do segundo alvo, do espelhamento, e o topo do caixote, que ele se encontra aí sob perspectiva aí de gráfico semanal, num gráfico de time frame maior, tá? Então, vamos observar a dinâmica quando essas médias curtas chegarem aqui dos preços, uma vez que pelo pregão de quinta e de sexta, a gente já tem um indício aí do Ibovespa fazendo uma correção, que seria uma correção no tempo, um descanso lateral, depois de um impulso aí de 6 pregões consecutivos. Se a média de 8 chegar no preço e ele não continuar a sua dinâmica de subida, atenção na média de 20, ou até mesmo na perda da mínima aí que a gente viu da quinta e da sexta, que aí a gente pode ver uma correção no preço, tá? Aí o preço fazendo um movimento para baixo, vindo buscar essas médias mais curtas, ou a média de 8, ou a média de 20. Lembrando que se a média de 8 for a média que suporta o preço e carrega o preço, a gente pode enxergar no Ibovespa aí um movimento de supertendência parecido com esse movimento que aconteceu aqui, ó, nessa grande pernada aqui para cima, onde ele deu uma pancada para cima até maior, mais forte do que essa aqui, e depois ele entrou aqui no movimento de correção, ó, pegou na média de 8, seguiu subindo, até perder a média de 8, voltar na 20, e depois fazer a dinâmica toda de correção que a gente viu aí no segundo semestre do ano passado, tá? Sob perspectiva de Fibo, a projeção do pivô de alta lá do semanal seria esta projeção aqui. E aí a gente tem aqui, ó, os 137 mil pontos, e percebam que numa dinâmica de retração de Fibonacci, nesse impulso de alta, a gente viu aqui, ó, o movimento corrigindo exatamente na retração de 61,8 dessa pernada de alta que iniciou lá em janeiro. Então, fizemos a pernada de alta inicial lá de janeiro. Fizemos o movimento de fundo duplo, rompemos aqui o fundo duplo e ativamos, rompendo a retração de 38,2, fomos lá em cima, rompemos o topo do Fibo, fizemos o pivôzão de alta, e aí temos ele projetado aqui em verde, com o primeiro alvo, lá nos 137.059 pontos. Portanto, vamos entender aí como é que vai ser a dinâmica, se o Ibovespa vai seguir aí nessa toada até o topo dessa lateralização e primeiro alvo desse pivôzão de alta aí ativado no gráfico semanal, tá? Então, essa aí é a minha visão para o Ibovespa. Se por um acaso o Ibovespa resolver corrigir nos preços e voltar nessas médias, a gente pode traçar uma retração de Fibo nessa última pernada de alta aqui, ó, do gráfico diário, e aí a gente teria como regiões candidatas a suporte 128.900, 127.700, 126.400, porém sempre atento a um teste nessas médias aqui, ó, média de 20 e média de 8, são as médias aí
de curto prazo que eu fico de olho caso o Ibovespa resolva fazer um movimento aí de correção, tá? De correção até essas médias, tá? Se por outro lado ele ficar lateral, como eu falei, ficar observando a dinâmica quando a média de 8 chegar nesses preços para ver se a gente retoma aí o movimento de tendência. Então essa é a minha visão aí para o Ibovespa, o movimento segue forte, o fluxo segue forte e não dá para a gente ficar contra o movimento. Ainda não tenho nenhum sinal ainda de exaustão deste movimento de alta recente do Ibovespa. Próximo ativo, ativo escolhido aí lá pelos membros do grupo de WhatsApp Free, foi Petrobras 4. Vamos ver a Petro 4 aqui, partindo de uma dinâmica de gráfico semanal. A gente vê aqui que ela afundou lá na Covid. Quando ela subiu, ela passou a ter como principal região de suporte aqui, ó, a média amarela, que é a média de 50 do gráfico semanal. Ela segura aqui, segura aqui, segura aqui, segura aqui, aqui, e ela vai, sempre que ela tenta afundar mais, ela vai encontrando suporte na média móvel de 50 períodos. Então, ó, se aproximou aqui e segurou na média de 50, aqui também segurou na média de 50, e no movimento mais recente, depois da divulgação do seu resultado aí do último trimestre do ano passado, resultado que não foi bem visto pelo mercado, a gente viu uma grande pancada para baixo e mais uma vez ela se aproximou, ela veio testar essa média de 50 semanal, fez o martelo aqui, ó, nesse candle 9, ativou no candle 10 ao romper a máxima e agora a gente segue aí numa dinâmica de subida, corrigindo esse último movimento mais forte para baixo. Então a gente pode pegar uma retração de Fibonacci e colocar aqui ligando fundo ao topo para entender em que ponto a gente está deste movimento da correção da última pancada para baixo, e a gente vê que ela fechou justamente, ó, na retração de 61,8 de Fibo da última pancada para baixo. Então a gente veio aqui na retração limite aí de Fibonacci para entender esse movimento de subida como movimento de correção da última pancada para baixo. Se rompermos essa região dos 36,80, a gente abre caminho para voltar no topo do Fibo, lá nos 38,66, tá? Então, bastante atenção nessa região atual de Fibonacci, que é uma região aí de resistência sob perspectiva aí de Petrobras, sob perspectiva de Fibonacci. Essa região atual dos 36,80 é uma região aí de resistência mais forte, uma vez aí que é a retração de 61,8 de Fibo, a principal retração aí de Fibonacci, vai sob perspectiva de semanal, porém, a tendência aqui do semanal segue uma tendência de alta intacta, sendo conduzida aí principalmente por essa média móvel de 50 do gráfico semanal. Tem uma linha de tendência aqui, ó, essa linha de tendência em azul, que também vai conduzindo o preço aí nesse movimento mais recente da subida, tá? Lembrando que aqui, ó, sob perspectiva dos padrões gráficos ou das figuras gráficas, a gente pode estar desenhando aqui, ó, um impulso forte para cima e um movimento de deriva, tá? Então, bastante atenção nessa linha de tendência em azul, porque se ela for rompida, complica a situação para a Petrobras. Ela fez aqui o início dela, aproximação aqui, segurou aqui e veio aqui segurar também mais uma vez. Perceba que ela está mais ou menos aqui, ó, junto da média móvel de 50, que é justamente a principal tendência semanal ali, a principal suporte semanal da Petrobras. Quando a gente olha aí sob perspectiva de gráfico diário, a gente vê aqui a retração, voltamos na retração de 61,8 e agora também estamos vindo trabalhar na região aqui, ó, do gap de fuga que teve a Petrobras, que fez o início aí desse grande movimento para baixo, que levou lá nos 33,91. Esse gap foi feito ali após a divulgação do resultado do quarto trimestre, que deu todo esse viés negativo recente para a Petrobras, que jogou ela lá nos 34, nos 33,91. E aí, desde a semana retrasada, a gente viu esse movimento de correção, já conseguimos recuperar aí até a retração de 61,8. Como eu comentei com vocês, se passarmos nessa retração, a gente abre uma volta no topo desse Fibo e temos ainda aqui o gap para fechar ali nos R$ 37,75, tá? Então, toda essa região aqui, ó, marcada nesse retângulo em vermelho, é a região do gap, e toda essa região aqui é uma região de resistência para fechamento desse gap. Mas atenção, principalmente esses 36,80, que está marcando aqui justamente o início aqui, ó, do gap. Então, uma confluência aqui de resistência.
ela veio testar essa região, inclusive deixando aí uma sombra superior no último pregão aí da semana passada, da sexta-feira, tá? Então, essa região é uma região pesada. Se seguirmos subindo, atenção aqui no fechamento do gap e depois lá nos 38,66, que é o topo, a máxima histórica aí do papel, tá? Voltamos a trabalhar acima da média de 200, média de 8 está ascendente, média de 20 ainda inclinada para baixo, mas os preços já trabalhando acima. Estamos trabalhando aqui também na região da média móvel de 50 períodos, tá? Mas a recuperação da Petrobras é muito forte. Importante até mostrar aqui a perspectiva do papel nos 60 minutos. Percebam que nos 60 minutos a gente tem aqui um padrão gráfico, uma ativada na última sexta-feira. Então, a gente fez aqui um movimento de subida bem forte, corrigimos aí no formato de canal, de retângulo para baixo. Então, muito claro aqui, aquela ideia do mastro bandeira. Deixa eu pegar aqui a mãozinha, jogar isso aqui para baixo, porque o objetivo gráfico desse movimento joga lá em cima. Então, a gente pega aqui, a altura do mastro, e bota aqui, faz a projeção a partir do rompimento da bandeira, que seria nesse candle aqui. E aí nós teríamos como objetivo justamente essa região de máxima histórica do papel, tá? Ela ativou esse mastro bandeira na sexta-feira e sob perspectiva aqui, de gráfico de 60 minutos, a gente vê que ela ativou, fez o pullback na 200 e aí, já confirmou ao fechar acima da máxima aqui depois de fazer o pullback, sendo carregado pela média móvel de 8 do gráfico de 60 minutos. Então, sob perspectiva de 60 minutos, a gente já tem um padrão técnico aqui ativado, que joga a Petrobras justamente lá nos R$ 38,60, na região da sua máxima histórica. Então, bastante atenção aí na Petrobras. Ela teve um fluxo bem diferente aí essa semana, principalmente ali no final do pregão da quinta-feira, teve um fluxo atípico entrando ali, e na sexta-feira, mais uma vez, ela teve um movimento aí um pouco fora do padrão, engatando uma força, principalmente ali depois que foram feitas as rolagens do vencimento das opções aí na sexta-feira. Então, o papel está com um fluxo interessante, apesar de estar numa região de resistência importante agora, já tem um mastro bandeira ativado nos 60 minutos, que joga lá nos 38,66, tá? Muita atenção se ela continuar subindo e conseguir romper esses 36,77, bem capaz dela voltar aqui para fechar esse gap rapidamente e passando daqui, vai lá nos 38,66. Então, essa aí é a minha visão na Petrobras. Eu termino ouvindo os gráficos aqui, para quem não é lá sócio do Clube Investify. Se você não é sócio, eu tenho um link aí na descrição do vídeo, você pode aí clicar, fazer sua inscrição e virar sócio lá do clube. E eu continuo agora exclusivamente para os sócios lá do Clube Investify.